Programa Papo Médico, um oferecimento Hospital Santo Antônio, Világio Medical Center e Devita Centro Oncológico. Olá, hoje aqui no Papo Médico teremos a presença da enfermeira responsável técnica da Sorocaba Vacinas, Natália Meloni Smith, para falar um pouco sobre a vacinação do HPV e da hepatite B. Fiquem conosco. Estima-se que cerca de 10 a 20% da população adulta sexualmente ativa tenha o vírus do HPV. Desses, a prevalência está em torno dos 20 aos 40 anos, com um pico entre os 20 a 24 anos. É isso mesmo, Natália? É sim, Dr. Ricardo. Na verdade, o HPV é uma doença sexualmente transmissível e o HPV, né, mais conhecido como papilomavírus humano, essa sigla, né, ficou pelo inglês invertido, né? Cada vez mais está se falando, mas hoje o Instituto de Ciência e Tecnologia já indica que 50% da população tem o HPV, né, ou vai ter, né? Então é uma doença bastante preocupante. É um alerta mesmo à população. Sim. E sabemos aí que tem uma relação muito forte do HPV com câncer, né? O que você pode falar sobre isso pra gente? Na verdade, assim, por que essa preocupação com o câncer? É porque o HPV é um vírus, né, como eu disse, e ele vai estar ocasionando uma lesão, né, na pele e mucosas, e essa lesão, ela pode vir a causar o câncer. Então, a relação HPV e câncer é isso, que o vírus, ele infectando, né, a pele e mucosas, pode estar ocasionando lesões, né, e essas lesões podem vir a ser o câncer ou não. É importante ressaltar que essas lesões, aí no caso, vão estar preferencialmente aonde? Falando das doenças sexualmente transmissíveis, é o quê? Oral, anal, né, vagina, vulva e pênis. E para o homem, às vezes, a visualização é melhor, né? Sim, com certeza. Na verdade, a grande preocupação é com as mulheres, por quê? Né? Até se fala com relação à proteção do câncer de colo de útero, porque a mulher é muito mais difícil, né? A visualização, né, desse HPV, mas é importante deixar bem claro, né, de se consultar regularmente com o médico ginecologista e o homem com o urologista para estar identificando essa infecção pelo HPV, que é um problema bastante significativo para a população, enfim, é muito importante. Principalmente aí os periódicos, né, em relação à mulher, o Papa Nicolau, né? Sim, com certeza. Hoje é através, né, do exame mesmo que você consegue identificar o HPV, né? São lesões microscópicas, né? É importante então estar sempre regularmente passando com os médicos, né, para saber aí se tem a infecção ou não. E como se dá a transmissão do vírus? Então, a transmissão, né, como a gente disse, que é uma doença sexualmente transmissível, ela acontece de pele, né, então na verdade o contato direto, pele-pele, pele-mucosa e mucosa-mucosa. E também, enfim, pelo contato manual, é o contato direto, né, dessas situações. A gente vê assim descrito na literatura até alguns casos de transmissão no próprio parto, né, onde a mãe tem o vírus no colo do útero, a criança nasce de um parto natural e acaba aí transmitindo, né? Sim, então, exatamente. Criança, né? Também tem essa situação de estar transmitindo através do parto. E também tem alguns relatos falando dessa transmissão acontecer por toalhas contaminadas, enfim, gilete, vaso sanitário. Então, aí uma grande preocupação com os adolescentes, porque são eles que mais compartilham, né, esses utensílios e não se preocupam com essa questão da contaminação. Agora, acho que é importante citar aí para os telespectadores, uma vez a pessoa infectada, sim, né, essa pessoa necessariamente vai apresentar algum sinal ou sintoma? Não, na grande maioria as pessoas, né, por isso um alerta ainda maior, porque as pessoas não têm sinal e sintoma nenhum do HPV. Né? Lembrando que é importante fazer essa consulta periódica por conta disso, então a pessoa não sabe que tem,
Enfim, e de repente, né, vai passar, sei lá, depois de 6 meses ou 1 ano que se consultou e já tem uma lesão grande, né, mas não teve dor e não apresentou nenhum sinal ou sintoma, né? Acho que é importante também frisar aí para a população que o primeiro sintoma do HPV, né, seria uma verruguinha, né, que aparece. Sim, então aí nem tem dor às vezes. Tem dor, então, né? o autoexame para o homem ainda é mais fácil, mas para a mulher é impossível, né? Então, precisa mesmo passar sempre regularmente aí com os seus médicos para terem, né, melhores resultados e prevenir. Falando em prevenção, como que seria a prevenção aí para a contaminação do HPV? Então, lembrando que assim, doença sexualmente transmissível, a gente tem que se preocupar sempre, né, com a camisinha, né, porque a camisinha aí hoje ela protege também outras doenças, né, então além do HPV, mas hoje existe a vacina, né, então a vacina aí é uma grande novidade, né, de uma maneira geral e protege bastante, né, vai ter muito benefício às pessoas que forem vacinadas. A vacina é nova, né, Natália? Sim, vamos falar que no Brasil, né, já tem 4 anos que está comercializando, né, na verdade isso em clínicas particulares, né, no posto de saúde, né, o governo conseguiu disponibilizar a partir desse ano, né, mas também com um limite aí de idade para uma população específica. Né? Quem pode ser vacinado? Tem um limite de idade, né, para vacinação? Sim, então lembrando que homens e mulheres podem ter o HPV, né? Então homens e mulheres também podem tomar a vacina. A partir dos 9 anos de idade, homens e mulheres podem tomar, mas os homens têm um limite, até os 26 anos. Isso porque são 2 vacinas, né? Hoje a gente tem no mercado disponíveis 2 vacinas contra o HPV, né? Então, uma a gente chama bivalente e a outra quadrivalente. Então, os meninos, né, podem tomar essa quadrivalente até os 26 anos, né? E as mulheres, a partir dos 9 anos, não tem limite de idade para tomar vacina. E como são administradas as vacinas? Então, as vacinas elas são administradas, né? Por exemplo, tomando hoje a primeira dose, daqui 2 meses tem que tomar a segunda dose e 6 meses da primeira dose tem que tomar a terceira e a última dose. Não precisa fazer dose reforço e com essas 3 doses completas e feitas adequadamente, não precisa se preocupar, né? Pelo menos com esses tipos de HPV que a vacina protege, né? Nunca mais. Não existe um reforço. Então, terminou o esquema de vacinação? Sim, não é necessário. Só as 3, exatamente. Né? Então, lembrando, né, que tem essas idades, né, que limitam um pouco, mas por o homem, né, no caso, mas para a mulher não tem limite de idade. Isso que a população não sabe. Então, uma das contraindicações é o limite da idade, né? Existem outras contraindicações? Como é que é esse sistema da idade para vacinação? Então, contraindicados, no caso, que não podem tomar vacina da HPV, são as pessoas gestantes, né? Mulheres gestantes, perdão, e os imunocomprometidos, né? Os portadores de AIDS. São essas duas situações contraindicadas. E aí tem as questões das idades, né? Então, assim, a partir dos 9 anos, homens e mulheres podem tomar a vacina quadrivalente, que são contra 4 tipos de HPV. E tem uma outra vacina, que é a bivalente, que protege contra 2 tipos somente de HPV, que são os que mais causam câncer de colo de útero, e por isso somente as mulheres podem tomar. Elas não têm limite, não existe limite de idade. A partir dos 9 anos, qualquer mulher pode tomar. Então, uma mulher de 40, de 35, enfim, que são mulheres que não imaginam que possa ainda se proteger contra o vírus, né? Mas pode, uma vez porque a gente pode ter contraído esse vírus e não saber quando é que ele vai desenvolver o câncer, né? Então, a prevenção sempre vai ser benéfica, né? E em relação à rede pública de saúde, qual o tipo de vacina que é administrado? É a mesma do sistema privado? Como é que funciona isso daí? Então, doutor Ricardo, esse ano entrou a vacina quadrivalente no posto de saúde para meninas, né, somente dos 11 aos 13 anos. Com esse limite, né, enfim, foi uma estratégia epidemiológica que o governo decidiu. Então as meninas começaram a ser vacinadas no posto. Então essa vacina a gente também tem na clínica particular, né?
E né, com essa questão de uma margem maior de idade, como eu falei, ela está liberada, né, está na bula, a Anvisa liberou essa vacina a partir dos 9 anos de idade até os 26, essa mesma que tem no posto de saúde, né, e lembrando que tem uma outra vacina que não tem limite de idade, que não é a que tem no posto de saúde, né, no caso. E uma vez a pessoa infectada pelo vírus do HPV, essa pessoa ela pode tomar vacina, não pode? Pode e deve, uma vez porque hoje existem, né, registrados aí cientificamente, né, que são mais de 100 tipos de HPV. E as vacinas, no caso, uma delas protege contra 4 tipos, como eu falei, e a outra contra 2 tipos. Então, essa pessoa que contraiu o HPV, se não souber exatamente qual é o tipo que ela pegou, se souber, acho que dificilmente vai ser, né, ou das vacinas ou não, mas é interessante saber, né, qual exatamente, se ela pode tomar a vacina ou não, mas é indicado sim, né, por isso estar sempre, né, fazendo regularmente o exame de Papa Nicolau e junto com o médico identificar aí qual é o HPV e a indicação mesmo da vacina, que realmente vale a pena. E em termos de efeitos colaterais, né, com a vacina, existe algum efeito colateral? Olha, efeito colateral, na verdade, assim, todas as vacinas existem efeitos adversos, né? Porque a vacina é como se fosse um medicamento, enfim. Mas o que normalmente a gente espera que aconteça após a vacina é uma dor local, certo? Um edema, um vermelho, nada mais do que isso, né? Raramente febre, mas muito raramente mesmo. Então não tem nenhum efeito mesmo grande, né, que a pessoa fique preocupada. Tenha que se afastar do trabalho, né? Não, de jeito nenhum, super tranquilo mesmo, a intramuscular, a vacina. E acho que também é importante a gente dar uma frisada na vacina da hepatite B, né, que é uma outra doença sexualmente transmissível, né, também transmissível aí pela transfusão sanguínea, né, mas também pela via sexual. Pela via sexual. Sim. E que tem a vacinação disponível, né? Agora a gente tem um sistema novo de vacinação, né? Você pode falar um pouco pra gente? Sim, então, a vacina de hepatite B, hoje as crianças começam a tomar desde que nascem, né? A primeira dose a partir do nascimento mesmo, até tomam nas maternidades, e vão tomar a segunda dose com 2 meses e a terceira dose com 6 meses. Então, as crianças hoje todas estão tomando, né, a vacina de hepatite B. Os jovens adultos, né, os adolescentes, até os 19 anos, até o ano passado era isso, eles podiam tomar, né, e os profissionais da saúde. Mas, a partir do ano passado, foi liberada, né, a vacina para todo mundo até 49 anos. Então, assim, isso também é mais um informe para a população, de mais um benefício aí que pode estar conseguindo, né, através do posto de saúde. E já a vacina da hepatite B, né, são 3 doses, como você mesmo falou, depois a pessoa, né, tem que fazer um exame de sangue, ver se essa vacina realmente foi eficaz, e se ela não for eficaz, existe a possibilidade do reforço? Sim, na verdade, o ideal, né, era fazer o esquema completo das 3 doses. Muitas pessoas não fazem direito o esquema e deixam para tomar uma dose depois. Enfim, e aí com o exame, né, consegue-se ter a certeza de que a pessoa está imune ou não, né, enfim, se não estiver imunizada, tem que fazer o esquema totalmente, né, das 3 doses novamente, não é somente uma dose de reforço. Então, também é importante ressaltar essa questão da hepatite B. Obrigado pela presença aqui no Papo Médico, Natália. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre vacinas. Então, pessoal, vamos ficar de olho aí na carteira de vacinação, pegue a carteirinha, leve numa clínica privada ou no sistema público de saúde e vamos atualizar. Até a próxima. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Hospital Santo Antônio, Világio Medical Center e Devita Centro Oncológico. Há 65 anos, o Hospital Santo Antônio de Votorantim cuida da qualidade de vida da população.
Com 80 leitos e mais de 140 profissionais capacitados, o hospital dispõe de UTI equipada, além de pronto atendimento e quartos confortáveis para que seus pacientes tenham o máximo de comodidade. Visite o site e conheça nossas instalações. Hospital Santo Antônio de Votorantim, cuidando de você. Centro Oncológico DeVita, o mais novo atendimento personalizado em oncologia de Sorocaba. Com equipamentos modernos e uma infraestrutura acolhedora para que você e seu familiar possam ser atendidos com segurança e qualidade. De fácil localização e acesso, com o sistema de segurança e Wi-Fi interno, você encontra aqui o conforto e a tranquilidade necessária para o seu tratamento.